Bom, pessoal, voltamos aqui mais uma vez para falar sobre gramática. Falar sobre gramática mais uma vez é uma infinidade de coisas que nós temos em termos de gramática. Esse microfone perdeu a presilha aqui, mas eu vou ajeitar um pouquinho e a gente vai conseguir ministrar uma aula como essa de gramática. Então, depois da nossa vinheta, de tudo que nós já falamos em termos de gramática, precisamos continuar falando justamente sobre gramática. E aí, pensar em gramática é pensar justamente na língua portuguesa, é pensar no universo que envolve a língua portuguesa, tá? Nós estamos aqui tratando com vocês sobre os termos gramaticais, já falamos sobre os tipos de palavras, como se formavam as palavras, dentre muitas outras coisas que nós já conversamos. Então é muito importante que você preste atenção, porque gramática, além de você estudar, você precisa fazer as atividades, você precisa fazer os exercícios, porque é um pouco complicado você não fazer exercício e querer guardar na sua mente todos os contextos, todos os conceitos da gramática. Conceito você pode até aprender, você pode até gravar os conceitos, mas na hora da prova você vai precisar aplicar regras. E gramática não tem para onde correr, é regras. Você tem que conhecer as regras para você poder fazer uma boa prova de gramática. Vamos falar nesse momento então com vocês e não se assustem com esse termo, não se assustem com as orações subordinadas. Então a gente precisa definir, pensar muito bem o que são as orações subordinadas. E para a gente pensar em orações subordinadas, a gente imagina o que é algo subordinado. É algo ou é alguém? Vamos pensar em alguém subordinado. É alguém que está abaixo, né, numa hierarquia abaixo de uma outra pessoa e que precisa dessa pessoa para realizar algo. Ela está subordinada a outra pessoa que é superior a ela e quem vai ditar o que ela deve e o que ela não deve fazer. Correto? Na gramática, uma oração subordinada é aquela oração que depende de uma outra oração principal para fazer sentido. Ok? Voltando a dizer, para a gente definir, a oração subordinada depende de uma outra oração, uma oração principal para ela fazer sentido. Correto? Gravar aí? O conceito é esse, não tem outro conceito, fiquem calmos, porque existem muitas coisas dentro da subordinação, dentro da oração subordinada. E nós precisamos entender que não existe somente a oração subordinada, existem as orações também coordenadas. Mas não vou falar agora das orações coordenadas, vou falar apenas das orações subordinadas. Então, senta aí direitinho, presta atenção, abre bem os ouvidos, para que a gente possa mais uma vez trafegar sobre as orações subordinadas. Tá bom? Então, sobre a gramática em relação às orações subordinadas. Quais são os tipos de orações subordinadas? Nós temos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Aí você pode pensar, professor, então tá tranquilo, só existem 3 tipos de orações subordinadas, a substantiva, as adjetivas e as adverbiais, então é fácil, só é 3 tipos, tá fácil para gravar. Só que não é bem assim, tá? O que torna a gramática fácil é você entender os conceitos, aplicar os conceitos nos exercícios e aí sim você fazer um monte de atividades, um monte de exercícios até você gravar, até ficar no sangue, na verdade, né? Até poder entrar na sua mente definitivamente, não somente os conceitos, mas também todos os exercícios, todas as possibilidades de orações subordinadas. E assim, quando você for fazer sua prova, você vai bater o olho na prova e vai dizer: essa é uma oração subordinada substantiva. Não. Essa aqui é uma oração subordinada adjetiva. Essa aqui é uma oração subordinada adverbial. Tá ok? Então, a oração subordinada substantiva, ela se divide nas seguintes outras orações.
nas subjetivas, nas predicativas, nas objetiva direta, objetiva indireta, na completiva nominal e na positiva. Então, a oração substantiva, ela se subdivide nessas. As adjetivas é bem mais tranquilo. As orações subordinadas adjetivas só se dividem em duas. Quais são essas duas? A explicativa e a restritivas. E as adverbiais, Ronaldo? Bom, as adverbiais, aí a gente vai ter que entender que também tem um pouco mais. Porque as adverbiais tem as orações subordinadas adverbiais: causal, temporal, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, concessiva, final e proporcional. Cansou, né? Não pode cansar, tá muito cedo ainda para você cansar. Tá muito cedo, não vai desistir agora. Porque à medida que, embora tenha muitos quesitos para serem gravados, muitas regras, a partir do momento que a gente vai aplicando isso no dia a dia, vai fazendo exercícios, vai ficando mais simples. Então, orações subordinadas são orações que dependem de outra oração, de uma oração principal, para poder fazer sentido. Tá ok? Então, aguardamos você dentro desse contexto, que você entenda esse contexto, para que a gente possa estabelecer um trabalho aqui muito legal. E aí sim, quando você for fazer, como eu sempre digo, quando você for fazer seu concurso, quando você for prestar uma prova do Enem ou do vestibular, você vai estar voando. Esse é o nosso objetivo, que você aprenda. Então, como eu digo, quando você tiver uma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou responder. Eu estou preparando uma lista de exercícios justamente sobre todas as questões relacionadas à gramática, mas eu preciso desse feedback para saber qual é a sua dificuldade, para que assim eu possa te ajudar. Tá ok? Então, depois da vinheta, segura aí que nós vamos começar com orações subordinadas. Vamos lá! As orações subordinadas substantivas, elas desempenham um papel de substantivo dentro das orações, tá ok? Elas podem exercer funções sintáticas de um objeto direto, de um predicado, de um complemento nominal, de um sujeito, de um aposto ou de um objeto indireto, tá? São iniciadas pelas conjunções integrantes. Então, quando você vê a conjunção integrante, geralmente a conjunção que e a conjunção se, ali você vai identificar como uma oração subordinada. Então, vamos pensar numa frase aqui para a gente poder exemplificar. Vamos pensar nessa... Pronto, se eu chegasse até você e dissesse assim, eu desejo... Você estaria entendendo, isso que eu estou dizendo a você tem um sentido completo ou não? Quando eu digo assim, eu desejo, claro que você vai perguntar, quem deseja algo ou deseja alguma coisa? Aí você vai dizer, Ronaldo, então, peraí, você deseja o quê? E aí eu vou dizer, desejo que você volte logo. Quem deseja algo, deseja alguma coisa. Então, quando eu digo eu desejo, eu não estou dizendo uma frase completa, de completa compreensão. Não faz sentido eu querer me comunicar com você e dizer simplesmente eu desejo. A questão, a oração vai estar incompleta e eu preciso fazer com que você entenda. Então, como é que se processa isso? Quando eu digo eu desejo, quem deseja algo, deseja algo, deseja alguma coisa. E aí entra aquela conjunção que eu disse a você, que pode ser o que e que também pode ser o se. Eu desejo que você volte logo. Então essa conjunção é que faz a união entre a primeira oração, que é a oração subordinada, a segunda oração, que diz que ele volte logo. Tá? Então a oração eu desejo não faz sentido sozinha, ela precisa
de uma segunda oração para que ela possa fazer sentido. Eu desejo que você volte logo. Entenderam? Orações subordinadas, elas têm a oração principal, mas precisa de uma outra oração para completar, para as duas se unirem e fazer sentido. Uma oração subordinada sozinha não faz sentido e você não consegue estabelecer uma boa comunicação e um bom entendimento entre as partes, ok? Vamos lá, vou trazer mais outra fase para você, para poder a gente fixar em nossa mente. Entre a oração subordinada substantiva, tem aquela que é a subjetiva. E a subjetiva, de sujeito, né? De sujeito. Então, quando eu digo assim, ela exerce a função de sujeito dentro da oração. Então, quando eu digo a você assim, é importante que você estude cada vez mais. Ou se eu digo, é importante que você se esforce cada vez mais. Então, se eu disser simplesmente, é importante, faz sentido isso que eu estou dizendo a você? Faz sentido eu dizer a você somente em uma frase que é importante? Não, eu preciso dizer a você que é importante, mas você vai perguntar para mim, Ronaldo, o que é importante? Aí eu vou dizer que, olha a conjunção que aí funcionando no lugar correto, é importante que você estude cada vez mais, ou que você se esforce cada vez mais, ou que você faça exercício cada vez mais. Então existe uma infinidade de variações que você pode colocar depois da conjunção. Depois da conjunção você pode você pode descrever um monte de coisa. E na verdade na sua prova vai vir justamente essa conjunção para que você possa identificar que a oração é subordinada. Então, toda vez que você quiser identificar que uma oração ela é subordinada, você vai fazer uma pergunta, é importante. É importante que? Se você perceber que essa frase, que o início da oração não faz sentido sozinha e que ela precisa de uma outra oração para fazer sentido, então trata-se de uma oração subordinada, e nesse caso, como eu falei para vocês, substantiva, subjetiva, tá bom? Ou seja, deixa eu dizer mais uma frase para vocês aqui para ajudar mais um pouco. Não falaram a ninguém. Aí você vai me perguntar, não falaram a ninguém? Oxe, não, tá ficando doido? Não falaram a ninguém o quê? Complete a frase. Ok, então eu preciso completar a frase para que você tenha um bom entendimento. Eu preciso de uma segunda oração para que você tenha um bom entendimento e para que faça sentido a comunicação que eu estou tentando passar para você. Então, mais uma vez, a conjunção é que vai entrar em ação para poder fazer essa união entre as duas partes, entre as duas orações, para que então possa fazer sentido e essa oração subordinada a uma oração principal faça sentido. Aí eu digo assim, não falaram a ninguém, não falaram que ele estaria na festa hoje. Ok? Então assim, oração, mais uma vez, por que eu falo tantas vezes, repito bastante o conceito? Porque é para gravar na sua mente. Quando a gente fala o conceito uma vez só, pode acontecer de você não internar isso aí e com o tempo, ainda mais sem fazer exercícios, você acabar esquecendo. Mas quando eu digo, fico repetindo que a oração subordinada é uma oração que necessita de uma segunda oração para estabelecer um entendimento e que geralmente é utilizado a conjunção que ou a conjunção se para que se estabeleça essa relação, para que tenha sentido. Vamos lá, mais uma. Vou falar agora da substantiva, objetiva, indireta, tá? Então grava aí. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, indireta. Ela tem a função de um objeto direto na frase, tá? De um objeto indireto, do objeto indireto do verbo na oração. Então, quando eu falo assim, os trabalhadores necessitam. Se eu falar somente os trabalhadores necessitam, a frase está completa, você entendeu, estabeleceu uma comunicação, uma boa comunicação, você entendeu o que eu disse? Não. Você precisa de outros elementos,
você precisa de uma outra oração para fazer sentido, porque essa daí está subordinada a uma outra oração. Então, se eu digo, os trabalhadores necessitam de que se cumpram as leis trabalhistas. E isso é uma realidade no nosso país, né? As leis trabalhistas precisam ser cumpridas em nosso país, para que o trabalhador seja respeitado a cada dia, respeitado cada vez mais, através do justo salário pelo seu trabalho. Então os trabalhadores, eles necessitam, claro, necessita de algo ou necessita de alguma coisa, correto? Então os trabalhadores brasileiros necessitam que se cumpram as leis trabalhistas, ok? Então nós temos aí um verbo transitivo, o verbo necessita, porque o verbo transitivo é um verbo que pede um complemento. E aí sei que que o assunto agora não é sobre transitividade verbal e transitividade nominal, o assunto não é esse agora, mas falando sobre transitividade, que também envolve, você vê que em português muitas vezes a gramática, muitos assuntos eles vão estar linkados dentro de uma oração. Tá? Você vai ter ali, você pode ter análise morfológica, você pode ter análise sintática, você pode estabelecer contextos diferentes, um monte de coisas você pode fazer dentro de uma única oração. Mas aqui eu estou dizendo a vocês que o verbo necessitar, os trabalhadores necessitam. Quem necessita de algo ou necessita de alguma coisa, ok? Então tem um verbo transitivo aí, e o verbo transitivo ele necessita de um objeto direto ou de um objeto indireto. E nesse caso nos diz o seguinte, que os trabalhadores necessitam de. Gostaria só de, não tem como fugir, eu vou falar para vocês. O objeto direto, a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto é que o objeto direto não tem preposição. E o objeto direto, ele sim tem preposição. Então, se eu digo que os trabalhadores necessitam, eles necessitam de alguma coisa. E esse de é justamente a preposição. Então, nós temos essa frase. Os trabalhadores necessitam de. Aí nós já sabemos que o verbo necessitam o verbo necessita é um verbo transitivo. E se ele é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Agora eu preciso saber se ele é um complemento direto ou se ele é um complemento indireto. Então, se ele tem preposição, ele é um objeto indireto. Se ele não tem preposição, ele é um objeto indireto. Tá bom? Então, vamos sempre pensar assim. Então, ele tem o de. Os trabalhadores necessitam de. Então, aí nós já entendemos que é verbo transitivo indireto, ok? Então, e esse de que se cumpram a lei, ok? Esse é uma oração subordinada, subjetiva, objetiva, indireto. Nome grande, né? Parece um nome de que parece que não vai acabar mais. Ronaldo, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou conseguir me lembrar isso na minha prova? Simples. O termo ele vai vir direto na sua mente quando você... Embora o termo seja grande, não é difícil de você pensar. Não é difícil de você gravar. Porque você pensa que nós temos... Os trabalhadores necessitam. Quem necessita de algo, necessita de alguma coisa. E se necessita de... Esse de é uma preposição, então nós temos um verbo transitivo, porque quem necessita de alguma coisa. E se existe a preposição, o objeto é indireto. E se o objeto é indireto, o verbo transitivo também é indireto. Ok? Então, fica mais ou menos assim. Se cair em um dos quesitos lá da sua prova, em um dos quesitos lá da sua prova, cair, os trabalhadores necessitam que se cumpram as leis trabalhistas. Você já sabe. Os trabalhadores necessitam. E quem necessita de algo, necessita de alguma coisa. Se ele necessita, é um verbo
transitivo. Agora eu preciso saber se é direto ou indireto. Tem preposição? Indireto. Não tem preposição? É direto. Matou a charada aí, entendeu? Tá esquentando a cabeça? Eu sei que às vezes isso no início agora vai soar meio difícil de se engolir, meio difícil de se gravar, melhor dizendo. Mas com o tempo vocês vão gravando tranquilamente, é só fazer os exercícios. Gente, não deixem de fazer os exercícios. Vá lá no Google, enquanto eu não lanço minha lista, vá lá no Google, veja os exercícios, tente fazer, não deixe de fazer, porque é muito importante não só a sua compreensão do contexto, mas também a sua compreensão da regra. Você colocar na sua cabeça como é que funcionam as regras, tá ok? Vamos lá para uma outra frase? A frase nos diz o seguinte: ela gosta de que façam surpresas. Quem gosta, gosta de alguém ou gosta de alguma coisa. Nesse caso aí, de que gosta que se faça alguma coisa. Então, quem gosta, gosta de. O verbo gostar também é um verbo transitivo. E se eu disser para você assim, eu gosto, a frase está completa, você vai compreender do que realmente eu gosto? Não, porque eu não falei do que eu gosto. Então, se eu falo o que eu gosto, eu necessito complementar para você o que na verdade eu gosto. Então, oração subordinada é aquela oração que necessita de uma outra oração para estabelecer sentido e fazer razão dentro da frase. Tá ok? Combinado assim? Então quem gosta, gosta de alguém. E já esse de, quando você bater no olho no de, bater o olho na preposição, você vai dizer logo verbo transitivo indireto. Mais uma vez, verbo transitivo indireto. Que se façam surpresa, então, é o complemento, tá? Então, vamos sempre ter em mente que uma oração subordinada é aquela oração que necessita de outra para fazer sentido. Outra substantiva que nós temos é a substantiva completiva nominal. Gente, é muita coisa, a gente sabe. Mas à medida que a gente estuda, à medida que nós fazemos as atividades, nós vamos cravando. Então é muito importante que vocês façam os exercícios. Então, substantiva, completiva, nominal. Ela exerce a função, pare e pense, já que está dizendo que é um complemento nominal, ela exerce a função de complemento nominal na frase. Ok? Ela completa o sentido da oração principal com um complemento nominal. Vamos usar justamente dessa forma, pensar justamente dessa forma, de que a substantiva completiva nominal, ela completa o sentido da oração principal com um complemento nominal, tá certo? Então vamos pensar aqui num exemplo. Se eu digo para vocês, saudade, vocês entenderam completamente o que eu acabei de dizer? Estabeleci uma comunicação que fosse favorável, que você não tivesse dúvida de quem eu tenho saudade ou do que eu tenho saudade? Claro que não, né? Porque se eu digo que eu tenho saudade, quem tem saudade de alguma coisa ou tem saudades de alguém. Quem tem saudade de uma coisa ou tem saudade de alguém. Eu tenho saudade de coisas e tenho saudade de alguém também. Mas vamos adiante, porque essa saudade que eu tenho é de uma pessoa que não... de algumas pessoas que não vão voltar mais, né? Então, vamos para frente, vamos respirar fundo. E se eu sinto saudade de alguém ou de algo. Eu sinto saudade da minha infância, sinto saudade da minha juventude, sinto saudade de pessoas da minha família que se foram e não voltam. Então, quem sente saudade, se eu disser eu sinto saudade, você não vai saber se eu estou falando da minha infância, da minha juventude, de alguém que eu amo. Você não vai saber, a não ser que eu expresse isso. E aí precisa-se de o quê? De um complemento nominal. Quem tem saudade de alguma coisa, tem saudade de algo. E aí você vai me perguntar,
Ronaldo, você tem saudade do quê? E aí eu vou dizer, tenho saudade do que a gente viveu naquele ano de 1998, por exemplo, ou 2005, ou 2010. Tenho saudade do que nós vivemos aquele ano. Então, esse restante da fase do que nós vivemos, do que a gente viveu naquele ano de 2000, naquele ano de 2010, ou qualquer ano, ou qualquer outra situação, ele é o complemento que dá sentido ao termo saudade. Então, ela é uma palavra substantiva, completiva, nominal, porque ela completa o nome. Ela completa o nome saudade. Se eu disser saudade, somente você não vai entender, mas com certeza, se eu começar a explicar, eu vou ter que usar justamente a completiva nominal para dar sentido à minha frase, para que vocês possam entender justamente o que eu estou falando, tá ok? Vamos para outro exemplo. Deixa eu ver aqui um outro exemplo para que a gente possa caminhar e assim a gente possa avançar. Tenho certeza de que... Eu tenho certeza que ela gosta da gente. Eu tenho certeza de que ela gosta da gente. Mas se eu disser para você que eu tenho certeza, a palavra está completa, eu estou estabelecendo uma comunicação favorável que faça com que você entenda o que realmente eu quero dizer. Não. Se eu perguntar, eu tenho certeza, o que é que você vai me dizer? Ronaldo, você tem certeza de quê? Aí eu tenho que dizer, eu tenho certeza que ela gosta de mim. Eu tenho certeza que ele gosta de mim. Eu tenho certeza que nós um dia iremos encontrar uma boa pessoa. Eu tenho certeza que algum dia eu serei um bom profissional. Ou qualquer outra frase. Então você complementa. Se eu digo que eu tenho certeza, eu tenho um verbo transitivo. Se ele é um verbo transitivo, ele precisa de um objeto, sendo ele direto ou sendo ele indireto. Tá ok? Então eu tenho. Só que essa certeza, essa palavra certeza, ela está fazendo o papel de um objeto direto. Porque entre tenho e certeza não tem nenhuma preposição. E se não tem preposição, é objeto direto. Então nós temos um verbo transitivo, direto. Ok? Porque o objeto é direto. Entenderam? Então assim, nós temos aí você para e pensa. Nós temos uma oração completa, que se faz sentido, que ela é subordinada, ela além de ser subordinada, ela é substantiva, e além de ser substantiva, ela é completiva nominal. Entenderam? Ficou claro assim? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que na medida do possível nós vamos responder para vocês. E vamos lá. A direção aqui está me falando algo que chega a ser até engraçado, mas a gente não vem ao caso aqui agora. Mas eu queria pensar com vocês justamente, mais uma vez, na oração subordinada, porque tem vários tipos de oração subordinadas e não é uma única, e na sua prova pode cair qualquer uma delas. Ok? Então, a pessoa que elabora a prova, ela vai buscar, procurar perceber se você realmente domina o assunto ou não. E para você dominar o assunto, você vai precisar fazer as atividades, você vai precisar fazer os exercícios. Uma vez, uma pessoa me disse assim, pô, essa prova foi difícil. Fizeram uma prova justamente para ninguém passar. Essas pessoas que estão fazendo essa prova desse concurso, tá demais, assim não dá, tá fazendo uma prova muito difícil. Muito difícil entre aspas, porque se você estudar bastante e você estiver a par do assunto, ela se torna fácil. O que torna uma prova difícil é justamente a nossa falta de conhecimento, porque no momento que a gente conhece o assunto, passa a não ser difícil aquela prova, tá ok? Dentre essas orações subordinadas que nós estamos conversando aí, tem uma que para mim é mais fácil.
Para mim é mais fácil, embora a palavra não seja comum entre todos nós, mas para mim existe uma que é mais fácil, que é a subordinada à substantiva, subordinada à substantiva apositiva. Por quê? Percebam aí no quadro. Quando eu digo que é mais fácil, é justamente por causa desse nosso exemplo que nós temos aí. Por quê? Porque a função de aposto de um termo da oração principal, ele faz um aposto do termo da oração principal. E aí eu tenho o exemplo que nos diz o seguinte: não me conformo com uma coisa. Não me conformo com uma coisa. 2 pontos. Que você aceitou o pedido dela. Toda vez que numa oração estiver esses 2 pontos, você pode fechar os olhos, não precisa nem pensar 2 vezes. É uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Por quê? Porque ela está colocando o aposto aí, uma ideia contrária. Somente vejo o óbvio. Somente vejo o óbvio. Você não consegue dizer não. Ou seja, essa é a nossa segunda frase. Mas voltando para a primeira. Não me conformo com uma coisa. Você aceitou o pedido dela. Vamos pensar em outra. Não me conformo com uma coisa. Você não estava presente na sala de aula. Eu me conformo apenas com uma coisa, em que ele não estava causando confusão naquele dia. Então, a positiva, quando você tem uma substantiva positiva, obviamente você tem 2 pontos ali que separam a primeira oração da segunda oração. Então, nós temos só o predicado, tá? Nós temos predicado, então nós temos uma oração subordinada, substantiva, apositiva, tá ok? Então, se eu digo assim, somente vejo uma coisa, 2 pontos. Quando eu digo somente vejo uma coisa, 2 pontos, você pode assinar lá a positiva, não tem outra. Por isso que eu disse a você que é o mais fácil, porque ela é uma positiva, ela se torna mais fácil também por conta disso. Você não consegue ver, você não consegue dizer não. Só consigo ver uma coisa. Você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Só consigo dizer uma coisa. Somente vejo o óbvio. Somente vejo o óbvio. Você não está preparada para realizar aquela prova. Entendeu? Então a substantiva positiva traz essa facilidade para a gente, que quando você vê 2 pontos, é a positiva. Bom dia, pessoal. É o seguinte, voltando a falar sobre gramática, porque gramática é uma das partes mais importantes da nossa língua portuguesa. Então, gramática tem que estar no nosso sangue. Gramática tem que estar no nosso dia a dia. Nós precisamos entender as regras, entender os conceitos. Tudo que envolve gramática é muito demais importante para a gente. Então, eu gostaria só de voltar a pensar junto com vocês o que significa o conceito de semântica. Semântica, ela estuda a significação e a interpretação de uma palavra, ou seja, o que ela significa, e interpretar essa palavra dentro de uma frase, dentro de uma expressão da língua portuguesa. Então, semântica é justamente isso, é você ver o significado da palavra, é você entender, interpretar o que aquela palavra está nos dizendo. E isso é de extrema importância para que você tenha um bom estudo em termos de gramática, em termos da língua portuguesa, tá? Então, falando em gramática, eu queria repassar para vocês um conceito do parônimos. Vocês sabem o que é parônimos? Parônimos, então, nós vamos trabalhar pensando no parônimo como a grafia com sons parecidos. Parônimos é isso, grafia com sons parecidos, porém o significado dele é diferente, tá? Então, ou seja, quando você verbaliza, quando você fala, o som, eles são muito parecidos. Mas na hora que você vai escrever, são diferentes, são palavras diferentes. Entendeu? Entender?
Entendeu assim? Por exemplo, quando eu digo a palavra aprender ou apreender, eu só estou colocando um E a mais. Quando eu digo aprender e apreender, o som, né, são muito parecidos. Aprender e aprender. O primeiro que eu falei para vocês, que é o aprender, significa conhecimento. Então, quem aprende passa a adquirir conhecimento. Ponto. Então, e o segundo aprender? Aprender significa capturar. Então, eu só coloquei apenas uma letra, que foi a letra E, e mudou completamente o sentido da palavra na escrita. Embora verbalizando, embora falando na fonética, os sons sejam bastante parecidos. Isso acontece muito. E a gente reclama, né, muitas vezes quando acontece no inglês, quando tem palavras que soam iguais, a gente pensa que é uma coisa e é outra. E o inglês também isso acontece, não sei se todas as línguas isso acontece, mas no inglês isso também acontece. A gente pensa que é uma palavra, mas na verdade é outra palavra. Nós precisamos entender o contexto para poder saber o que aquela palavra realmente está dizendo, tá? Então assim, parônimos é isso. Quando eu falo, o som da minha palavra é muito parecido às duas palavras, tá? Quando eu digo aprender e aprender, mas graficamente tem uma diferença. Eu coloquei apenas uma letra E. E o significado muda mais ainda, que o significado, ao invés de ser o mesmo ou ser parecidos, às vezes se tornam significados completamente diferentes. Aprender significa obter conhecimento, ter conhecimento, adquirir conhecimento. Mas quando você fala em aprender, aí já significa capitular, tá certo? Pronto. Vou pensar numa outra palavra aqui pra gente trabalhar. A palavra soar. Pronto. A palavra soar e a palavra suar. Percebam que eu estou dizendo palavra soar com O e palavra suar com U. A palavra soar significa som. Ela vem de som, de soar bem, de ouvir bem, som, de soar. Ao soar o sino, né? Ao soar da trombeta, então vem de som a palavra soar. E a palavra suar com U significa transpirar. Significado completamente diferente, embora tanto a grafia quanto a pronúncia pareça seja muito parecido. Quando eu digo soar, eu estou falando de som, mas quando eu digo suar, eu estou falando de transpirar. E suar e transpirar não tem nada a ver, são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Então, assim, os parônimos, eles aparecem muito nas provas de concursos, de Enem, dos vestibulares, e vocês precisam estar atentos justamente a essa diferença. Aí vai estar lá né, a questão para você resolver. Aí vai estar mais ou menos, né? Não vou dizer corretamente como é que vai estar, porque cada banca pode escrever de forma diferente. De acordo com o texto lido acima, a frase lida acima, qual delas estabelece verdadeiramente, tão somente, uma relação de parônimos? E aí vai estar lá várias palavras que não vão estar estabelecendo um ponto de parônimos, mas vai ter uma, como esses dois que nós dissemos. Se tiver aprender e aprender, pode colocar lá parônimos. Se tiver soar e suar, também você pode colocar lá como sendo, registrar lá como sendo parônimo, e você vai acertar essa questão. Mas eu gostaria ainda de falar de mais uma palavra, né, que na sua grafia a escrita é muito parecida, né? O som dela também é muito parecido, mas o significado é diferente. Então, a grafia e os sons são parecidos, porém o significado da palavra é diferente. Vamos lá. Quando eu digo comprimento, eu estou dizendo extensão de algo.
né? Distância de algo. Daqui até aquela barreira tem 9 metros de comprimento, com O, tá ok? 9 metros de comprimento, que é a distância de um ponto ao outro. Aí é O. Mas quando eu digo cumprimento, que é com U, eu estou falando de saudação a uma pessoa, eu estou saudando uma pessoa, tá certo? Então quando eu falo de saudação com U, eu estou falando de cumprimento. Saudação, eu estou falando de cumprimento. Mas quando eu falo de comprimento, eu estou falando de extensão. Essa parede, por exemplo, essa parede tem 30 metros de comprimento. Está falando de uma distância de um ponto para o outro, correto? Do seu início até o seu fim. Mas cumprimento é você dar a mão à pessoa e cumprimentar a pessoa, é você saudar a pessoa. Corretamente? Então é isso aí. Os parônimos, ele tem essa característica de ter os sons parecidos, a grafia parecida, como você pode observar aí, a palavra comprimento e a palavra cumprimento só difere que o comprimento é com O e que o cumprimento é com U, mas o sentido, o seu significado é completamente diferente. Um passa a ser extensão de algo e o outro passa a ser justamente cumprimentar uma pessoa, saudar a pessoa. Esse é o parônimo. Mas, além do parônimo, nós temos também os homônimos, né? Os homônimos, esses homônimos, diferente dos parônimos, são palavras com a mesma pronúncia. Você pronuncia da mesma forma, mas eles têm significados diferentes. Aí a gente tem uma classificação, nós temos as classificações desses homônimos, que são homógrafos, onófonas e perfeitas, tá ok? Então a gente tem que ter justamente isso na mente, que aqui os homônimos, eles têm uma classificação: homógrafas, homógrafas, homófonas e perfeitas, ok? Então nós vamos passar justamente por essas questões. Por exemplo, as palavras que são onógrafas. As palavras que são homógrafas, elas têm a mesma escrita, grafia igual, mas pronúncia diferente. Ou seja, você escreve igual, essas duas palavras você escreve igual, a sua grafia é completamente igual, porém a sua pronúncia ela é diferente. Vamos ver lá uma palavra chamada colher. Colher. A colher, nós já sabemos, né? Todo mundo, quem toma sopa, quem mexe um suco. A colher é um instrumento, né? É um utensílio do lar. Mas colher é a mesma grafia de colher. Porém, colher é colheita, é você chegar no tempo de que você fez uma plantação e aquela plantação chegou na época de você colher e aí você retira ela do solo, ok? Então, colher e colher tem a mesma escrita, a mesma grafia, porém o significado é diferente. Vamos ver outra palavra, a palavra sede ou sede. Ela se escreve com S-E-D-E. Todas as duas escrevem-se S-E-D-E. Só que uma, sede, significa empresa, significa um lugar estabelecido, um lugar onde é o ponto de encontro, uma sede de uma empresa, tá? E o outro sede, que é sede também, que é S-E-D-E, mas que nós dizemos sede, é a mesma grafia, se escreve da mesma forma, mas sede nós temos de água, não é verdade? Ou seja, entre beber água e sede de empresa, lugar fixo, há uma distância muito grande, há uma diferença muito grande de significado, né? Então a gente tem aí a homógrafa, as palavras homógrafas, como sendo da mesma escrita,
e de pronúncias diferentes, tá? Então, vamos ver outra palavra. Nós temos a palavra também almoço de substantivo e almoço de verbo, e nós estamos trabalhando agora com essas diferenças, né? Com essas características. E além dela, nós temos a homófonas. É que as palavras, às vezes, a gente tem que se concentrar realmente muito bem para poder falar a palavra. Homófonas. As homófonas, ela tem a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Ou seja, agora é a pronúncia que é igual, mas a grafia que é diferente. Ou seja, serrar. Eu posso falar duas palavras, serrar e serrar. Você está dizendo, não, Ronaldo, você está dizendo a mesma palavra. Não, eu não estou dizendo a mesma palavra. Porque um serrar é com C e o outro serrar pode ser com S. E o que significa o serrar com C? O serrar com C significa fechar, trancar. E o serrar com S significa cortar. Ou seja, ela tem a mesma pronúncia, serrar, serrar, mas tem a grafia escrita de forma diferente e o seu significado também é diferente. Ficou claro? Então nós temos serrar de falar, de fechar, e serrar de cortar. Ficou claro aí então? Ou seja, as homófonas, elas são palavras que têm a mesma pronúncia, se pronuncia igualzinho. É serrar e serrar. Só que as escritas são diferentes. Uma eu escrevo com C e outra eu escrevo com S. Elas têm as grafias diferentes e o seu significado também é diferente. Um é fechar e o outro é cortar. Mas nós temos ainda mais duas palavras. Veja bem, tente identificar diferença na pronúncia que eu vou falar para você agora. Espiar e espiar. Espiar e espiar. Tem diferença na minha pronúncia? Não. Mas eu estou dizendo duas palavras diferentes na sua grafia e na sua importância, na sua característica, tá? No seu significado. Por exemplo, o espiar que eu falei primeiro é o espiar com S, que é o de espionar, né? Que é o de espionar, que é com S. E tem o espiar com X. Esse espiar com X é levar a culpa no lugar de alguém, levar a culpa, levar um castigo no lugar de alguém. Então são duas palavras que eu pronuncio da mesma forma, espiar e espiar, mas na hora de eu escrever é diferente, porque um é com S e o outro é com X, e mais diferente ainda na sua, não só nas suas características, como nos seus significados. No seu significado, um é espionagem e o outro é levar a culpa no lugar de alguém, levar o castigo no lugar de alguém. Ficou claro aí? Então as palavras homófonas têm essas características que nós estamos trabalhando aqui agora. Vamos ver outras duas palavras. Pronto. Essa é fácil, faz parte do dia a dia de vocês, faz parte da vida de vocês. Quando eu digo assim, acento e acento, tem diferença na minha pronúncia? Não tem diferença nenhuma. Acento e acento. Mas eu disse duas palavras diferentes. Eu posso dizer a vocês, com toda a segurança, que eu disse duas palavras a vocês e não uma só. Só que uma se escreve com C e a outra se escreve com dois S. Essa é a diferença. Então, a que se escreve com C é uma acentuação gráfica, tá? O acento, por exemplo, na palavra saída. A palavra saída, eu tenho uma acentuação gráfica, um acento agudo na letra I, não é isso? Isso é um acento agudo na letra I. Só que esse acento é com a letra C, correto? E o acento com dois S, Ronaldo? O acento com dois S é justamente o lugar onde a gente assenta. Compre para mim ali aquele acento. É o lugar onde a gente senta. Ou seja, ela tem a mesma pronúncia. A grafia é parecida, mas não é igual. A grafia é um pouco diferente, porque eu troquei o C pelos dois S. E o seu significado é completamente diferente. Então a língua portuguesa, ela traz essa variação. E que eu e você podemos e precisamos entender. Se eu tenho, lá na minha questão do meu vestibular, lá na questão do meu Enem, que eu preciso
identificar onde está estabelecido o conceito de homófonas, da característica da homófona, de uma palavra homófona. Aí você vai, um minutinho só, apagou aqui o nosso coisa, ok? Então assim, são duas palavras homófonas, e nós precisamos, na realidade, ter muito cuidado, que ele vai te pedir no vestibular ou no Enem, colocando para a gente identificar corretamente as duas palavras homófonas. E eu vou precisar ter em mente, ter esse conceito na mente, que são duas palavras que têm a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente, é um pouco diferente, e o seu significado é mais diferente ainda. Então, além esses três exemplos que eu disse a vocês, existem muitos outros exemplos na língua portuguesa e que nós precisamos entender. Então, o que são as palavras perfeitas, né? O que são as perfeitas? As perfeitas que nós temos para trazer para vocês, também tem muitos outros exemplos dentro da língua portuguesa e que nós podemos identificar, mas o conceito é o seguinte: são palavras com a mesma pronúncia, ou seja, você pronuncia da mesma forma, você tem a mesma grafia, mas o significado é diferente. Gravou aí? A mesma pronúncia, a mesma grafia, mas o significado é diferente. Vamos a ela? Caminho e caminho. Quando eu digo a vocês a palavra caminho e digo também a palavra caminho, tá? Nós temos um caminho que é um substantivo, ela tem a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas o significado é diferente. Então eu tenho essa única palavra, para essa única palavra caminho, eu tenho um substantivo, o fato de ele ser um substantivo e o fato desse caminho ser um verbo, o verbo caminhar. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos, entendeu? Ou seja, o caminho tanto pode ser um substantivo como pode ser um verbo. E como é que nós vamos identificar? Nós vamos identificar olhando o contexto. Somente olhando para o contexto nós podemos identificar qual é o significado. Por quê? Porque a escrita é a mesma e a pronúncia é a mesma. Então eu vou ter que olhar para todo um contexto antes e depois para poder identificar, porque ela é perfeita na sua grafia e ela é perfeita na sua pronúncia. O que difere é somente o seu significado. Ficou claro aí, gente? Fácil, também pode cair na tua prova. Eu acredito que cai um pouco menos, né? Mas pode cair, enfim. Se cair, você souber, os outros não souber, ponto para você, você pula na frente de muita gente na sua prova, tá ok? Deixa eu ver uma outra palavra. Morro e morro. Ou seja, morro e morro, a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas o que é que tem diferente na palavra morro e morro? Morro e morro. Uma é o que? É o substantivo morte, de morrer, tá? E o outro é um é o verbo morrer. Desculpe, melhor dizendo, volta a fita, erro meu. Um é o verbo morrer. Eu morro, tu morres, ele morre, nós morremos, vós morreis e eles morrem. E o outro é o substantivo monte, um morro. Vou subir ao morro para buscar uma planta, para plantar uma árvore, ok? Então você sobe o morro. Mas quando você diz morro, também pode significar a morte, tá ok? Então, vem do verbo morrer. Então, a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas o significado da perfeita, ela é diferente. Vou utilizar agora para vocês uma outra combinação, a última dessa tarde, desse dia. Vamos ver. São e são. Quem aí poderia me dizer qual é o primeiro são e qual é o segundo são?
Pronúncia perfeita, pronúncia igual, grafia igual, só o significado que é diferente. Vamos lá? Vamos lá. Quando eu digo são, eu estou dizendo, o meu primeiro são que eu vou especificar aqui é o são de saúde. Eu sou uma pessoa sã. Aqueles homens, eles estão são, para ficar melhor, né? a pronúncia aqui, as palavras. Então, nós temos o são de saúde, uma pessoa sã, o cara é são, uma pessoa é são. E nós temos, que é um adjetivo de saúde, e nós temos o são do verbo ser. Eu sou, tu és, e aí vem o são do verbo ser. Tá ok? Então vamos lá. Nós temos o são de saúde e o são do verbo ser. Então a gente, são palavras que têm a mesma pronúncia, tem a mesma grafia, mas tem um significado diferente, e o que nós vamos identificar na diferença é somente no contexto para dizer, tá ok? Somente no contexto nós podemos identificar essas diferenças. Então estabelecemos aí mais uma parte da gramática. Fiquem atentos, a aula não terminou, eu tenho mais coisas para passar para você e que poderá enriquecer o seu vocabulário, a sua gramática. Volto a dizer, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu posso ajudar vocês, nós vamos fazer exercícios. Não estou fazendo os exercícios agora porque essa não é a nossa finalidade, eu estou trabalhando apenas com os conceitos por causa do curso que está sendo dado em prol da faculdade, ok? Para fechar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é polissemia e ambiguidade? É o que nós vamos trabalhar agora, sobre polissemia e ambiguidade. Conceitos rápidos, essa parte não vai demorar não, tá? Polissemia. Polissemia é uma palavra que tem vários significados, tá? Dependendo do mesmo conceito, tá? Ou seja, é uma palavra que tem vários significados, mas tem o mesmo mas depende do seu conceito, tá ok? Polissemia é uma palavra que tem vários significados e ele depende do seu conceito. Por exemplo, quando eu digo manga, nós temos manga de chupar, correto? E nós temos manga de camisa. São duas palavras, é uma palavra que tem dois significados, por assim dizer, polissemia, tem dois significados, ou o significado manga, ou sendo como manga de chupar a fruta, ou manga de camisa, tá? E nós temos também a palavra braço, tá ok? Nós temos a palavra braço, que nós temos o braço da cadeira e o nosso braço. Tá ok? Então, assim, polissemia ela trabalha justamente dessa forma. Palavras que têm significado diferente que vai depender do seu contexto. Eles têm vários significados, mas vai depender do seu contexto. E a ambiguidade? O que é que significa ambiguidade? A ambiguidade é quando o texto ou a expressão apresenta mais de um entendimento possível. Vou voltar a dizer. Quando um texto, ou uma expressão, ou uma oração, ela apresenta mais de um entendimento possível, gerando um problema de entendimento na sentença. Aí é a ambiguidade. A ambiguidade significa duas. Você pode ter dois entendimentos. A pessoa vai estar te falando algo e você vai estar entendendo outro. Isso é uma ambiguidade. Por exemplo, ele é um vício de linguagem. Tá? Ele é um erro, melhor dizendo, ele é um vício de linguagem que nós temos e que nós precisamos eliminar algumas questões, algumas formas de tratar com ambiguidade para que a gente não tenha problemas no futuro. Quando eu digo assim, eu avisei ao aluno que estava doente. Eu avisei ao aluno que estava doente. Essa clássica, possivelmente você já pode ter visto aí nos livros, eu mesmo tirei de um livro, mas você pode ver aí em um monte de lugares. Eu vi essa questão no livro. Eu avisei ao aluno que estava doente.
Eu avisei o aluno que estava doente. Mas quem estava doente? Eu ou o aluno? Entendeu? Porque eu posso avisar o aluno que estava doente, ele é aluno doente, ou eu posso avisar o aluno que estava doente, que eu estava doente. Como não tem a palavra eu aí, fica sem identificar, vira uma ambiguidade, porque a pessoa pode entender que quem está doente é o aluno, como também pode entender que quem está doente sou eu. Eu avisei o aluno que estava doente, tá certo? Tem uma outra palavra para a gente finalizar aqui essa parte de ambiguidade. Eu peguei o ônibus correndo. Eu peguei o ônibus correndo. Então, se eu digo que eu peguei o ônibus correndo, quem está correndo pode ser o ônibus ou eu. Eu peguei o ônibus e o ônibus correu, tá? Ou eu tive que correr para pegar o ônibus, tá? Ou eu tive que depressa correr para pegar o ônibus, tá certo? Então tem essa diferença aí que pode causar ambiguidade. A pessoa pode pensar que você saiu correndo para pegar o ônibus, atrás do ônibus, ou que você foi com pressa a pegar o ônibus, ou que o ônibus estava correndo, tá certo? Então fica aí, fechamos aí com ambiguidade para as nossas aulas de gramáticas, que estão legais. Curtam, pode aí deixar comentários, vou em breve deixar exercícios, vou trabalhar com exercícios diversos, exercícios que caem no vestibular, exercícios que caem em concursos, para que você se prepare para todas as questões profissionais, mas não somente as profissionais, mas também para toda a sua vida social, sua vida em todos os sentidos, tá bom? Vamos lá, já me atrapalhando aqui. Fecha com a vinheta para que a gente possa passar para a próxima fase. Um abraço então.